Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Deixa eu fixar um comentário aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre gripes e resfriados hoje. E aí, você já pegou essa gripe? Me diga aí, me conta aí. Porque a gente sabe que tá ocorrendo aí uma espécie de surto, né? Enfim, essa época é até comum, né? Outono e inverno, a gente ter essas crises, né? Boa tarde, Gessi Edna, seja muito bem-vinda à nossa Aroma Live. Mas enfim, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte. Quanto mais de forma natural fizermos isso, melhor, né? Enfim, evitar aí o uso desnecessário da alopatia, das medicações. A gente sabe que ela tem a sua importância, né? Que ela é necessária muitas vezes, mas muitas vezes a gente pode evitar, né? Trazendo uma qualidade de vida maior, né? Um bem-estar maior. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos esperar aí no Instagram avisar todas vocês, né? Está avisando aí no Instagram. Boa tarde, tudo bem? Gessi Edna Manicure, Aline, boa tarde, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre gripes e resfriados, né? Primeiramente, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse muito essa live, para que você curtisse muito essa live, apertasse bastante no coraçãozinho aí, para que o Instagram possa entender que esse é um conteúdo relevante e entregar, né, para mais e mais pessoas que precisam dessa informação. E também compartilhar com alguém aí que está precisando, né, que está sofrendo com esse surto de gripe. Boa tarde, Aline, que está sofrendo com todas essas questões respiratórias, né? E aí encontrar a solução de um cuidado mais natural, né? Vamos lá então? Já compartilhou a live? Me conta, já pegou a danada dessa gripe? Já pegou? Me diga aí. Então, minha gente, como eu falei para vocês, está havendo uma espécie de surto, né? Atual, a gente está vendo até nos noticiários sobre a questão dessa gripe. E, de fato, o Brasil ele tem enfrentado mesmo um aumento, né? Dessa questão do que está acontecendo aí. E aí, minha gente, na verdade, desde o início de março, né? Mais ou menos, a gente está vendo isso. Ainda bem que eu não peguei, a Aline tá falando, se cuida. Desde o início de março, né, a gente tá vendo um crescimento muito grande, constante, desses agentes infecciosos, enfim, essa taxa, né, de positividade muito grande em relação à gripe. Estou essa semana novamente, olha, é difícil, né, e parece que a gente pega uma vez e pega outra. É incrível, gente, é incrível. Isso se dá muitas vezes por conta da nossa imunidade, né? E aí, nas últimas semanas, eu só tô ajeitando aqui o computador, nas últimas semanas, nós temos visto aí um grande aumento, né? Nisso tudo. Deixa eu só ajeitar aqui o computador, minha gente. Que ele deu um chute aqui. Vamos lá. Essas tecnologias são dessa forma, minha gente, dessa forma. E aí, a gente sabe que tem gripes, existem aí os resfriados, né? E existe toda uma diferença, né? E aí, quando a gente fala em gripe, nós conhecemos um vírus principalmente causado pela influenza, né? Que apresentam sintomas aí de febre alta, dores no corpo, cansaço extremo. É bem difícil se sentir assim, né, gente? E já quando a gente fala de resfriados, geralmente são causados por exemplo, o vírus rinovírus, né? E que tem sintomas mais leves. Então, quando a gente tem um resfriado, os sintomas costumam ser mais leves. Então, coriza, espirros, né? Aquela raspadinha na garganta, né? Aquela dor na garganta. Enfim, mas qual a importância de compreender tudo isso, né? Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu computador, gente, mas ele não tá legal, não.
Então, o papel da aromaterapia nessa prevenção e nesse cuidado, né? Qual é? A aromaterapia, ela vai atuar nesse cuidado das gripes e resfriados, né? Como um auxílio na prevenção, né, dos sintomas da gripe. Então, você vai poder fortalecer a sua imunidade, né? Usando os óleos essenciais para que cada vez menos, né, você pegue gripe, você esteja exposta a esses vírus, tá? E, consequentemente, também com o alívio dos sintomas. Então, febre, dores, congestão nasal, coriza, todos esses sintomas podem ser trabalhados com o uso dos óleos essenciais, tá? Por quê? Porque os óleos essenciais a gente sabe que possuem ali ação antiviral, ação anti-inflamatória, ação analgésica, né? Muitos deles pode cooperar aí abaixando a febre, né? São febrífugos. Então, tudo isso nós podemos usar os óleos essenciais. E como eu falei, trabalhar aí na nossa imunidade como forma de prevenção, para que nós não caiamos recorrentemente nessas questões, tá? E aí fica um alerta muito interessante, porque muitas pessoas, qualquer sintoma que sente, já recorre à alopatia, né? E aí a gente precisa ter cuidado, porque às vezes, dependendo do caso, às vezes reforça mais ainda essa questão, né? E quais óleos essenciais nós podemos usar? Quais são os óleos essenciais mais indicados, né, com as suas propriedades para esses sintomas ou para essas questões? Então, por exemplo, a gente pode usar o eucalipto radiata, né, que é um óleo essencial bastante seguro. Então, a gente pode usar ele como expectorante, como antiviral, né, e até mesmo mucolítico, tá? E a gente pode usar ele de várias formas. A gente pode usar na inalação direta mesmo. Eu não gosto muito quando, na direta que eu falo, gente, na conchinha, tá? Porque a gente tem inalação direta de outras formas também. Mas quando eu falo assim de inalação de conchinha para determinadas questões respiratórias, eu não gosto muito. Então, eu gosto mais da inalação a vapor, ou então do uso no difusor, né? E até mesmo um bastão individual, né? O Aroma Stick, por exemplo, você tem ali a inalação diretamente ali. Então, é bastante eficaz, tá? Mas de todas elas, eu prefiro, de todas, eu acho que a mais eficaz é a vaporização. Aquela que a gente faz a inalação na bacia, né? E inala aquele vapor do óleo essencial. Ela é muito eficaz mesmo, tá? Outro óleo essencial que a gente pode usar também é o Ravinsara, que é um óleo essencial menos conhecido, né? Mas ele tem bastante propriedades nesse sentido. É um óleo essencial que possui algumas contraindicações, mas sim, por ele possuir algumas contraindicações, não significa que ele é proibido de usar, tá, gente? A gente só precisa checar e ter os cuidados necessários, né? Então, ele vai ser um ótimo óleo essencial para trabalhar a imunidade de uma forma geral, tá? Então, a gente pode trabalhar como prevenção de uma certa forma, porque ele é um óleo essencial mais forte, então a gente não vai fazer assim um uso muito prolongado, né? Por conta, devido às contraindicações dele e tudo mais. Mas ele também é um ótimo antiviral, né? Um potente antiviral, aliás, né? Potente, assim, potente mesmo, tá, gente? Potente mesmo antiviral que nós podemos estar usando. E aí, quando a gente fala de questões respiratórias, de fato, a inalação é a forma mais eficaz, né? E mais rápida, por assim dizer, né? E claro que dependendo da forma de uso que a gente faz também. Por exemplo, o uso do difusor, ele será válido nessas questões. Mas como é um acessório que dispersa, né, o óleo de uma forma mais abrangente, né, não é uma inalação direta, talvez ele não tenha tanto efeito. E ele, de fato, não terá tanto efeito nessas questões clínicas, tá, gente? Mas a gente também pode usar do uso tópico, tá? Para essas questões. Eu lembro quando a gente teve Covid aqui em casa, a gente usou muito o óleo essencial de melaleuca. Eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando, gente.
Mas aqui, esse, o óleo essencial de melaleuca, né? A gente usou muito no peito e nas costas. E assim, gente, ele foi incrivelmente maravilhoso. Ele trouxe revigoramento, ele trouxe alívio da congestão nasal, ele trouxe muito alívio mesmo em relação a todos os sintomas que eu estava sentindo. Então, não só eu também, como meu esposo também usamos no uso tópico e na inalação, e a gente sentiu uma grande diferença, tá? E aqui também eu trouxe o Titri, né, que é o melaleuca, que ele é um ótimo antiviral, antibacteriano. Então, para quem não conhece, ó, esse óleo aqui, ó, esse aqui é da doTERRA, mas eu tenho outras marcas, né? E a gente pode também comprar de outras marcas sem problema nenhum, tá? Que é a mesma coisa. E aí, gente, a questão do Titri, que ele é realmente o verdadeiro armarinho, assim, da nossa casa. Então, ele é um excelente antibiótico, tá? E aí, inclusive, para quando a gente tá começando com aquela gripe, com aquele pigarro na garganta, aquela coceirinha que incomoda, aquela tosse chata, eu gosto muito de usar mesmo ele sozinho, tá? Às vezes no comecinho, você às vezes já corta o resfriado. Eu pingo uma gotinha aqui, porque o óleo essencial de Titri a gente pode usar puro na pele, e passo aqui, ó. Bem no comecinho, que você tá sentindo que aquela tossezinha vai começar, aquela gripezinha vai começar, você pode fazer isso, tá? Claro, de uma maneira mais avançada, você não vai usar dessa forma, tá, gente? E aí corta mesmo aquele pigarro, corta mesmo aquela tosse. E aí a gente também pode usar de outras formas, diluído, dependendo do caso, dependendo do nível, né? Enfim, de como tiver o nosso estado. E o óleo essencial de Titri, gente, não é todo mundo que gosta do aroma dele, porque ele tem um aroma, eu acho, né, gente? Eu acho que ele parece muito com desinfetante. Ele tem bastante esse aroma mesmo, viu, gente? Mas é um óleo essencial incrível pra gente usar para essas questões, tá? Outro óleo essencial que eu gosto bastante é o óleo essencial de limão siciliano, né? Ele também é um ótimo estimulante imunológico, né? Aliás, os óleos essenciais cítricos são muito bons para a nossa imunidade, né? E ele também é um ótimo antioxidante, né? E ele também é um ótimo mucolítico, né? Para algumas pessoas, em alguns casos ele vai agir muito bem com a questão de muco, né? Tirando aquele muco, enfim, eliminando, soltando todo aquele muco envolvido nessa questão, tá? E de novo a gente pode usar difusor, né? A gente pode inalar, a gente pode fazer a aplicação tópica, a gente pode até associar de repente o uso difusor ao uso tópico, o uso difusor à inalação direta, né? A gente pode fazer esses ajustes também, tá? Outro óleo essencial que eu separei aqui pra vocês, eu também tenho aqui o óleo essencial de limão siciliano, tenho esse aqui, ó. Esse aqui é de outra marca, da Aroma Life, tá? E tenho também o da doTERRA, esse aqui é o da doTERRA, de limão siciliano, né? E o outro óleo essencial que eu separei pra falar pra vocês é o óleo essencial de lavanda. Eu tô numa posição aqui bem complicada, o de lavanda. Que ele também é bom para essas questões, sabe, quando a gente tá congestionada, com o nariz entupido, né? E de novo, se é naquele comecinho, a gente pode pegar uma gotinha do óleo essencial de lavanda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente pode pegar uma gotinha do óleo essencial de lavanda e pingar assim, né? Porque ele também é um óleo que pode ser aplicado puro na pele. E a gente pode aplicar aqui na região das sinos, tá? Aqui na região das sinos, para poder descongestionar. Sabe quando a gente vai dormir que o nariz está entupido, né? E aí a gente quer algo mais natural, não quer usar rinossoro, que a gente sabe que, né, tem umas questões aí bem complexas, bem complicadas, a gente vai e aplica aqui na região das sinos. Gente, costuma descongestionar
na hora mesmo, tá? E aí, gente, eu tô falando de fato daquele comecinho da gripe. No caso do óleo essencial de lavanda, a gente pode até associar essa forma ali quando a gripe já tá bem, sabe, já tá bem avançada, a gente pode associar também. Mas claro, né, que a gente precisa, dependendo do caso, a gente precisa ter um tratamento mais, como é que eu posso dizer? Algo mais concreto, né? Para que de fato aquela gripe, aquele resfriado seja de fato ali eliminado, né? Porque a gente sabe que às vezes não é só um nariz entupido, não é só uma coceirinha na garganta, né? A gente precisa de algo a mais. A Aline tá falando, isso acontece muito comigo, muitas vezes eu acordo com o nariz entupido. Pois é. E aí, não só gripes e resfriados, né? Mas questão de rinite, sinusite, que às vezes do nada o nariz entope, começa a congestionar, começa aquela coceira, a gente pode usar uma gotinha de lavanda assim, sem problema nenhum, tá? Porque de fato o óleo essencial de lavanda, ele é super calmante, ele também é analgésico leve, inclusive para dores de cabeça, sabe? Quando a gente tá com dor de cabeça da própria gripe mesmo, né? Que às vezes dá dor de cabeça, a gente pode usar o óleo essencial de lavanda. É o que tem, o Aline tá falando, Então, a gente pode, inclusive, fazer a inalação do óleo essencial de lavanda para as dores de cabeça de gripe. Ou então, até mesmo, usar outros óleos essenciais, né? Desses todos que eu citei aqui para vocês, o de lavanda é o mais recomendado para dor de cabeça. Ou então, passar uma gotinha aqui nas sinos, dependendo da sua dor de cabeça, né? Se a sua dor de cabeça não for uma dor de cabeça assim muito forte, né? Porque de fato a lavanda é um analgésico mais leve, mais tranquilo, né? Mas como a gente sabe, vai depender aí de cada pessoa. Boa tarde, Jana. Olá, tudo bem? Estamos falando aqui sobre gripes e resfriados. Como é que os óleos essenciais da aromaterapia pode ajudar, tá? E aí, a lavanda também a gente pode usar no difusor, a gente pode fazer a aplicação tópica, como eu fiz aqui, pura, né? Claro que, de novo, quando a gente fala de um tratamento, a gente não vai ficar usando óleo essencial puro na pele, porque não faz sentido nenhum, né? Enfim, ele vai evaporar, ele vai... muitas das vezes a gente precisa de uma massagem e ele sozinho não vai disponibilizar isso, né? A gente precisa de uma base vegetal, de uma base carreadora, né? Então, a gente vai precisar de outros recursos. Mas sim, a gente pode usar, né, ali para uma congestão nasal e tudo mais, tá? Inclusive, a gente pode usar no banho também, tá? De uma forma específica, a gente pode usar no banho também. Não pingando óleo essencial na água da banheira, por assim dizer, tá? A gente vai usar de outros recursos, porque a gente sabe que o óleo essencial não mistura com água, não dilui em água, tá? Então, a gente precisa usar de outros recursos. Uma coisa bem legal que a gente pode fazer é fazer uma sinergia de spray, por exemplo, com limão siciliano e melaleuca. Essas duas duplinhas aqui, ó. Eu ainda colocaria mais, eu ainda colocaria um eucalipto. Deixa eu ver aqui. Um eucalipto. Esses 3 óleos essenciais aqui podem fazer uma sinergia incrível para a prevenção de gripes e resfriados, prevenção da imunidade. E aí, como a gente falou aqui de banho, como é que a gente pode fazer essa sinergia? Em spray, né, a gente vai diluir os óleos essenciais em álcool de cereais. Então, o que a gente pode fazer? Para quem gosta de tomar banho quente, e aí, no caso, precisa ser no banho quente, tá? A gente toma nosso banho ali e tudo, e a gente sabe que vem aquele vapor, né? Aquele vapor quente do banho quente. Então, a gente vai espirrar, né, esse spray com esses óleos essenciais no ar ali, no ambiente, para que a gente possa inalar esses óleos essenciais enquanto toma o banho, enquanto se prepara ali após o banho, de repente, enfim, quando você se arruma, enquanto você está se vestindo ali, você vai inalando aquele aroma e aquele vapor do chuveiro quente vai ajudar bastante você a absorver, né, através das vias respiratórias esses aromas.
E aí vai trabalhar muito, 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 muito a sua imunidade, tá? E aí você pode fazer também, ou quando já estiver vivendo uma gripe, um resfriado, ou você pode fazer para sua imunidade mesmo, porque esses óleos essenciais aqui, gente, são excelentes para trabalhar a imunidade, tá? Inclusive são óleos essenciais purificador do ar. Você também não só pode fazer isso no seu banho, mas você pode também fazer na sua casa, né? Fazer esse spray e borrifar aí depois que você arrumar a casa, depois da sua faxina, para poder limpar o ar da sua casa, purificar o ar da sua casa. E, consequentemente, a sua família, você vai ficar menos doente, vai pegar menos gripe, menos resfriados, enfim, vai cuidar de questões de bactérias, né, ácaros e etc., que a gente sabe que existe aí. E para quem sofre com rinite, com sinusite também, será excelente, excelente mesmo, tá? Então, vocês podem até anotar aí se vocês quiserem, ó, melaleuca, limão siciliano e eucalipto, uma sinergia em álcool de cereais, tá? Em spray. Muito bom, muito bom. Testem aí, depois vocês me falam. Testem, tá? E aí, gente, como eu falei aqui pra vocês, em algumas situações a gente pode usar, né? Por exemplo, no caso do óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de melaleuca, a gente pode usar ele puro na pele em algumas situações pontuais. Como eu falei, a gente não vai fazer um tratamento usando o óleo essencial assim, tá? Então, sempre a gente vai diluir o óleo essencial em um óleo carreador, uma base carreadora. E aí, a gente vai cuidar também quando o assunto for criança menor de 2 anos de idade, tá? Gestantes, lactantes. Então, aí a gente precisa ter um cuidado especial maior, tá, gente? Por quê? Porque esse público, de fato, é um público mais sensível mesmo, tá? Crianças, a gente precisa usar óleos essenciais mais suaves, com uma concentração mais adequada, na verdade, todos nós, né, gente? Mas a gente sabe que criança precisa... na verdade, o público, né, especial em si precisa de um cuidado maior. Então, por exemplo, a gente vai evitar hortelã-pimenta, a gente vai evitar eucalipto glóbulos, né? Nas gestantes também a gente vai evitar óleos essenciais com propriedades emenagogas, né? Ou seja, que possam causar ali de alguma forma uma contração uterina. Em idosos a gente vai considerar, e não só idosos, pessoas que fazem uso de medicação também, o uso de medicamentos, enfim, sensibilidades e etc, tá? Lembrando sempre que a individualização do tratamento é essencial, né, gente? Para garantir a eficácia da aromaterapia e da segurança do interagente, tá? E aí, eu já queria saber de vocês aqui, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta para fazer. Vamos ver quem tá aqui na live. Deixa eu ver. Leidiane, Gisele, Lívia. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Você tem alguma dúvida? Me falem aí. Quem tem mais dúvidas aí sobre o uso dos óleos essenciais? Simone, seja muito bem-vinda ao uso dos óleos essenciais para gripes e não sei porquê, mas a minha bateria já está acabando. Eu vou tentar conectar aqui. Eu carreguei bastante o celular antes, mas não sei o que aconteceu, gente. É live, né? Live sabe como é que é. Vamos lá. Ninguém tem nenhuma perguntinha para fazer? Acho que vocês já fizeram todas, né? Deixa eu conectar aqui. Deixa eu ver. Glaubo, seja bem-vindo, boa tarde. Então, gente, é muito importante a gente ter isso em mente, né? De que os óleos essenciais, eles podem ser uma alternativa pra gente não apostar somente na alopatia, porque a gente sabe, né, que a medicação, ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância, nós precisamos sim dela, tá, gente? Os óleos essenciais, eu não gosto muito dessa palavra, mas a verdade é que é essa mesmo, não podem e não devem substituir, né,
alopatia, mas a gente sabe sim que a gente pode usar os óleos essenciais muitas vezes, recorrer a eles, né, e deixar aí de, enfim, tem pessoas que usam medicamentos todos os dias, e aí é bem complicado isso, né, gente, bem complicado, porque a gente sabe que a gente cuida de uma coisa e ao mesmo tempo está, né, descuidando de outra, porque, enfim, né, a gente sabe de toda a questão que envolve aí a medicação, né? Mas aí a gente pode apostar nos óleos essenciais para poder ter um alívio, para ter um cuidado maior, uma qualidade de vida melhor, né? E isso é muito importante, gente. Cada vez mais as pessoas estão buscando o viver natural, o bem-estar, né? O se cuidar mais, ter uma qualidade de vida melhor, né? Um bem-estar maior. E isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, tá? Eu estava agora mesmo à tarde conversando com uma consultora, né? E aí nós estávamos discutindo sobre isso. As pessoas estão muito preocupadas, né, com a qualidade de vida hoje, né? Porque elas sabem que, de fato, ter uma vida mais natural em todos os sentidos é muito melhor, né? Faz muito melhor, né? E isso também envolve o nosso emocional, né? Tá tudo interligado. Então, quanto mais nós nos cuidarmos de uma forma natural, melhor será a nossa saúde física e emocional, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. E aí, minha gente, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, tá? E aí, para quem indica os óleos essenciais, para quem trabalha com os óleos essenciais, para quem quer ter uma renda extra, poder revender os óleos essenciais ou poder trabalhar com aromaterapia, é possível você ser consultora, revendedora de óleos essenciais. A Aline está perguntando, quando a pessoa usa óleos essenciais, quando nós estamos gripados, sentimos alívio rápido? Sim, muito rápido, igual eu falei aqui pra você. Quando a gente está com o nariz congestionado e que a gente usa uma lavandinha para descongestionar o nariz, é imediato, tá? Quando a gente, claro que vai depender de pessoas para pessoas, tá, gente? De caso para caso, mas geralmente é assim que funciona. 98% das vezes é assim que funciona, tá? Por exemplo, comigo acontece muito. Geralmente, eu sou uma pessoa que eu não tenho dores de cabeça, mas quando eu tenho dor de cabeça, é só usar um óleo essencial que passa na hora, imediatamente. Se eu tô com o nariz congestionado, eu uso um óleo essencial e descongestiona na hora. Se eu tô com qualquer coisa, eu uso e é na hora, é imediato, tá? A Débora tá perguntando, boa tarde, qual óleo para usar quando... Não entendi o restante. Eu acho que ficou faltando alguma coisa aqui. Quando a garganta tá ardendo. Muito bem. Eu falei aqui na live que eu gosto bastante do óleo essencial de melaleuca. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é da doTERRA, mas tem outras marcas também, tá? Eu gosto bastante de diluir o óleo essencial de melaleuca e usar no uso tópico mesmo. Aqui. Tá? Aí, de repente, se você tá aí mesmo com a garganta inflamada, infeccionada, você pode fazer o uso aí umas 3 vezes por dia, num óleo essencial diluído, de repente num óleo de coco, enfim, em alguma base de óleo vegetal, né? Tenho esse, vou usar. Sim, é muito acessível também o óleo de melaleuca, né? E é bem tranquilo, você pode usar diluído e... É na hora. Você já vai sentindo alívio até melhorar, né? Porque ele é muito bom para infecções, né? Ele é antibacteriano, então ele vai trabalhar anti-inflamatório, né? Então ele vai trabalhar bastante nisso aqui, tá? Um óleo de melaleuca. E aí, gente, como eu tava falando, se você quer ter uma renda extra, se você quer trabalhar com aromaterapia, você pode começar vendendo óleos essenciais, né? Quantas e quantas pessoas não estão precisando disso hoje, agora, né?
enfim, lidar com um sintoma, uma pessoa que você possa vender um óleo essencial para ajudar ela em algum sentido. Quantas e quantas pessoas não estão precisando de um atendimento em aromaterapia agora, de uma consultoria, igual vocês estão perguntando aqui. Para que serve esse óleo essencial? Pode usar assim, pode usar assado. Quantas pessoas e quantas pessoas não estão precisando de um serviço desse nesse exato momento, né? Então, a aromaterapia está super em alta. A gente pode trabalhar de várias formas. E a aromaterapia é uma profissão livre, muito abrangente, que a gente pode estar integrando ela em quase todos os serviços e quase todos os produtos que a gente... quase todo o trabalho, na verdade, tá? A gente pode inserir a aromaterapia, tá? Então, se você quer indicar os óleos essenciais com segurança, se você quer trabalhar com os óleos essenciais, se você é massoterapeuta, terapeuta, reflexoterapeuta, consultora, enfim, manicure, você pode criar, desenvolver bases, né, com óleos essenciais, bases fortalecedoras para cuidado com as unhas, para cuidado de fungos. Você pode ter um diferencial aí no seu trabalho, né? Atendendo o teu cliente e tendo um produto feito ali especialmente para ele, com óleos essenciais. Enfim, existe 1001 maneiras de se trabalhar com aromaterapia, tá? E aí, eu te dou todo o caminho, todo o passo a passo, eu seguro na tua mão, né, com o meu curso Caminho dos Aromas, através do meu método CDA, que é só você clicar lá no link da bio e conhecer toda a proposta. É um curso para te ajudar, né, a indicar os óleos essenciais com segurança, com confiança, sem medo, sem ficar dependendo somente de receitas prontas, tá? Um curso para te ajudar a criar seus próprios protocolos, sem ficar dependendo de ninguém, sabe? Onde você aprende ali, aprende mesmo, não é copia e cola, sabe? Porque assim a gente fica dependente, a gente não aprende, né? Então acessa lá o link na bio e adquira já o curso Caminho dos Aromas, tá? E se você quer aí um tratamento, né, enfim, ser cuidada, ter um tratamento individual, personalizado, você não quer aprender a usar óleos essenciais, você não quer trabalhar com óleos essenciais, você quer cuidar da sua saúde, você quer que cuidem de você. E aí você vai lá também no link da bio e agenda a sua consulta, tá? Que através de um atendimento individual e personalizado você vai ter todo esse alívio, toda essa ajuda física e emocional. Tá bom, minha gente? Tá bom? Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem, minha gente, aproveitem, porque a live hoje vai ser rapidinho. Tenho que correr aqui para fazer um atendimento daqui a pouquinho. Então, aproveitem. Vamos lá. Débora, tenho esse, vou usar. Já falei. Vi Helena. Quem mais aqui? Sueli. Muito bem, minha gente, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigada pela participação de vocês. Como eu falei, hoje a live vai ser, né, foi bem curtinha, bem pequenininha, porque eu ainda tenho um atendimento para fazer agora, né? Então foi bem rapidinha, tá? Mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco mais de como aliviar os sintomas da gripe, do resfriados, né? Questões respiratórias. E inclusive lá dentro do meu curso CDA, né, enfim, eu trago várias ajudas nesse sentido também. Obrigada a você, Jana, pela participação. Segunda-feira tem mais, gente, mais Aroma Live, tá? Às 3 da tarde. E aí, todo domingo eu trago aqui uma enquete para nós, né, nós escolhermos juntas aí o tema de segunda-feira, tá bom, minha gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.